Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo resolver um problema que retirei então aqui do livro Preparar o Exame de 2014 da Raiz Editora, fazendo um pequeno à parte. É um livro que, a quem quiser comprar um livro e obviamente tiver a possibilidade de o comprar, um livro para se preparar adequadamente, quer para o exame, quer para os testes, sem dúvida que este livro será uma boa escolha, visto que tem excelentes recursos com grande qualidade. Bem, agora relativamente ao desafio, é o seguinte: considera então a sucessão UDN definida por a seguinte expressão: UDN igual a 1 menos 1 sobre n mais 2, e seja f a função de domínio R+, definida então como f de x igual ao logaritmo neperiano de x. Qual é o valor então aqui do limite, quando n tende então para mais infinito, de n vezes f de UDN? Bem, para calcularmos então aqui este limite, vou só aqui fazer algumas notas prévias, que é o seguinte. Por exemplo, o que é isto do f de U de n? Bem, vocês sabem, por exemplo, se tiverem uma função f de x, assim uma função bastante simples, por exemplo, x mais 5, se eu vos pedir para calcular, por exemplo, o f de 3, o que vocês fazem é então substituir o x por 3 e teriam 3 mais 5 igual a 8, né? Isto é trivial, mas o f de u de n é exatamente em vez do x vão ter o de n. Ou seja, vamos aqui à função f de x e vamos substituir aqui a variável exatamente pela sucessão u de n. Ok? Isto aqui é o que representa o f de u de n. Então, sendo assim, se a nossa função é ln de x, o f de u de n há de ser então ln e exatamente da sucessão u de n, ou seja, ln, abrimos então parênteses e fica 1 menos 1 sobre n mais 2. Ok? Isto é que quer dizer o f de u de n. Ainda vou colocar aqui um limite notável, porque já estou aqui com estas respostas e este tipo de limites, já estou a ver mais ou menos para onde é que isto vai. Então vou colocar assim um limite notável, que é este, que é o limite quando n tende para mais infinito, de 1 mais 1 sobre n levantado a n. Isto é exatamente igual ao número de Napier. Isto é um dos limites notáveis que vocês têm, aliás, até no formulário. Mas deverão olhar para este limite assim de uma forma um pouco mais abrangente. Ou seja, deverão olhar para este limite também tendo em mente que poderá ser escrito e generalizado da seguinte forma: o limite quando n tende então para mais infinito, de 1 mais... o que é que eu vou escrever ali? De 1, ok, não isto. De 1 mais um k sobre um u de n, ou seja, uma sucessão aqui em denominador. Desde se aqui no expoente tiverem exatamente a mesma solução, ou seja, se o expoente for igual aqui ao denominador da fração, e obviamente o tal u de n, este mesmo u de n, também tender aqui para mais infinito, podemos generalizar e dizer que este limite é exatamente e elevado então a este k. Ok? Bem, tendo em conta este limite notável e o significado então do f de u de n, vamos ver para onde é que o cálculo do limite nos leva. Então temos o seguinte: temos aqui o limite quando n tende para mais infinito de n vezes, e então vou substituir lá o tal f de n exatamente pela sua expressão, e teríamos n vezes o logaritmo natural de 1 menos 1 sobre n mais 2. Tudo bem. Então este o limite que temos de calcular. Bem, em primeiro lugar, à partida isto dará em terminação, mas isto é sempre à partida, podemos não a ter, por isso o que vocês devem fazer sempre, em primeiro lugar, é aplicar aqui os limites, ou seja, substituir o n pelo valor para o qual ele tende aqui em limite e verificar se existe mesmo indeterminação ou não. Bem, substituindo então aqui o n, teríamos aqui mais infinito vezes o logaritmo de 1 menos 1 sobre mais infinito. Bem, isto então vai dar mais infinito vezes, aqui teria o logaritmo. Aqui uma constante, vocês precisam saber isto, uma constante sobre infinito é igual a 0.
isto tem limite, obviamente. Então ficaremos aqui com o logaritmo de 1 menos 1 sobre infinito, né? Isto vai dar 0, então 1 menos 0 daria 1. E o logaritmo de 1, como vocês sabem, é 0. E teríamos então uma indeterminação do tipo infinito vezes 0. Ok? Temos então uma indeterminação e precisamos de aplicar, obviamente, estratégias para levantar esta indeterminação. Devem fazer sempre isto em primeiro lugar, verificar se realmente dá indeterminação ou não, porque o que acontece muitas vezes é que a gente habitua-se a apanhar sempre indeterminações e a aplicar uma série de técnicas para fazer o levantamento. E às vezes olhamos para o limite e nem sequer aplicamos o limite. Partimos logo para técnicas de levantamento de indeterminações, manipulações algébricas. E quando vamos a resolver aquilo, vamos andar ali às voltas e metemos-nos em sarilhos porque o limite nem daria uma indeterminação. Cuidado com isto. Apliquem sempre limites e depois de darem terminação, ok, aí partem então para as estratégias. Bem, olhando aqui para este limite, o que me parece é que tenha que manipular para obter algo assim deste género. Ok, vou então manipular esta expressão para obter assim algo deste género, algo que se enquadra aqui neste limite que tenho aqui. Eu poderia então dizer, por exemplo, apelando aqui a uma propriedade dos logaritmos, se eu tiver aqui um fator vezes o logaritmo, vezes um logaritmo, por exemplo, de b numa base qualquer, este A pela regra do logaritmo da potência, podemos dizer então que será o logaritmo de b, isto obviamente na base c, e aqui este b ficará então levantado a A. Por isso este n, vou então passá-lo aqui para expoente do que está aqui dentro do logaritmo, para tentar visualizar, peço desculpa, já esta estrutura. Então isto seria igual ao limite, quando n tende para mais infinito, e ficaremos então com ln de 1 menos 1 sobre n mais 2, isto elevado então a n. Já começamos a ficar aqui com esta estrutura. Bem, tenho aqui o 1, mais k, posso colocar aqui mais e menos 1, isso, o k será então menos 1. Mas depois tenho que garantir que aquilo que tenho em denominador, reparem que este tal de n está aqui em denominador, seja o mesmo que se encontrará aqui em expoente. Isto é relativamente fácil de fazer, apelando então às regras das potências, que quando eu tenho uma potência de uma potência, ou seja, se eu tenho A levantado a n e depois tudo levantado a m, então posso multiplicar os dois expoentes. Sendo assim, então eu vou colocar exatamente aqui aquilo que eu quero. Vou colocar exatamente aqui em expoente aquilo que quero. E o que eu quero é exatamente n mais 2. Então isto seria igual ao limite, quando n tende então para mais infinito, de ln de 1 menos 1 sobre... Aliás, até vou mesmo colocar já com esta estrutura. Vou então colocar aqui 1 mais, e agora aqui na fração fica menos 1 sobre n mais 2. Fecho então parênteses. E agora eu quero que aqui fique. Eu quero ter aqui em expoente exatamente n mais 2. Não há problema. Coloco então n mais 2. Mas agora, aquilo que eu introduzo, compensa. Eu deveria ter aqui n ainda. Eu fecharia aqui assim entre parênteses. Repara que este n não pode desaparecer. Ok? Então terá de ficar aqui. Vou até colocar assim numa outra cor. Ficará então aqui. E para compensar isto que foi introduzido, o n mais 2 que não estava, eu então divido aqui exatamente pela expressão que introduzi, que seria n mais 2. E repara que o que tens aqui é exatamente isto. Eu vou considerar então este logaritmo como sendo A, só para perceberem a ideia. Teria então n mais 2 e depois isto tudo elevado a n sobre n mais 2. Apelando então a esta propriedade da potência, onde a gente multiplica os expoentes, se fizessem aqui a multiplicação, reparem que este n mais 2 simplificaria com aquele e continuávamos com o mesmo n. Okay? Isto é mesmo uma estratégia para poderem então apanhar este limite notável que dá o número de Napier. E passa mesmo por aqui. Vocês tendo aqui este denominador, colocam aqui em expoente exatamente aquilo que pretendem, é mesmo jogar ao ataque, colocam aquilo que pretendem e depois compensam a seguir, recorrendo então a esta propriedade das potências. Agora, fazendo aqui uma pequena mudança de variável, repara que o que tens aqui já é exatamente isto. Né? Tens aqui o dn, tens aqui o dn, apenas tens que garantir que este mesmo dn também tende para mais infinito, e fazendo até aqui uma mudança de variável,
eu poderia dizer que se n tende para mais infinito, então o n mais 2 obviamente também tende para mais infinito. Então até chamaria a este n mais 2 exatamente um y. Ok. Agora vou ainda apelar a outra propriedade, terei espaço aqui em baixo, que é a seguinte. Por exemplo, se tiverem um limite de uma função f de x e depois esta função f de x está exatamente elevada a uma função g de x, que seria o nosso caso, por exemplo, este f de x será de que o que está aqui dentro, né, isto, e depois o nosso g de x será exatamente, o f de x seria isto tudo, e o nosso g de x será exatamente isto aqui em expoente. Isto se, obviamente, se f de x for então maior do que zero, que é o caso, isto aqui é maior do que zero, podemos então dizer que isto é equivalente ao limite de f de x e depois elevarmos então aqui ao limite de g de x. Okay? Vou então aplicar esta propriedade dos limites e ficarei então com o seguinte. Terei aqui o logaritmo natural de, e agora abro aqui parênteses, e ficamos então com o limite de 1 mais menos 1. Atendendo a esta mudança de variável, o n mais 2 será então o meu y. Aqui este y tenderá então para mais infinito. Isto elevado então a y. E reparem que tem aqui exatamente a estrutura deste limite notável. E depois é uma questão de elevarem aqui também ao limite, isto recorrendo a esta propriedade exatamente do que sobrou aqui em expoente, do que tivemos que compensar, ou seja, de n sobre n mais 2. Ok. Agora reparem que o que tem aqui é exatamente o limite notável. Este limite é então o limite notável e podem então já fazer o cálculo. Só fazendo também aqui à parte, isto já está a ficar assim um bocado cheio, este limite é um limite fácil de fazer. É um limite bastante fácil de fazer. Aqui eu entendi então para mais infinito. Daria então em terminação infinito sobre infinito, mas como tem polinómios, ficariam com os termos de maior grau e n sobre n, o grau seria o mesmo, então dividem os coeficientes e este limite daria facilmente 1. Ficam então exatamente com isto, ficará então L e N. Isto é o limite notável, fica então E elevado a K. Repara que aqui o K é exatamente menos 1, então teriam L e N de E elevado a menos 1. E depois isto elevado então a este limite que dará 1. Isto será então igual a E elevado a menos 1 elevado a 1 é E elevado a menos 1. E apelando então a esta propriedade dos logaritmos, esta potência pode passar, este expoente, peço desculpa, pode passar então a multiplicar para trás do logaritmo este menos 1. E então ficaremos com menos 1 vezes o logaritmo natural de E, e o logaritmo natural de E é exatamente 1, então ficaria o menos 1 vezes 1, o que dá exatamente menos 1, ou seja, seria a resposta A e teriam então o limite resolvido. Fica então aqui a sugestão para cálculo deste limite, é sempre um prazer enorme ajudar. Grande abraço.